Show com o assunto favorito do Denis. Olha só, Denis, após uma lambança, vou repetir aqui para você, lambança, a Organização Mundial da Saúde disse que as pessoas assintomáticas podem sim transmitir o coronavírus. A questão, segundo a entidade, é saber quanto. O episódio deu munição para o capitão Bolsonaro fazer disparos retóricos contra a entidade. Conta para nós, Vini, para que o Denis possa ouvir atentamente essa nossa posição agora, depois da correção feita pela OMS. Feita ontem. Vocês me quebram aqui, hein? Mas vamos lá falar bem pausadamente para que a gente saiba todos os detalhes dessa história da OMS. Ontem nós falamos aqui sobre a fala da chefe do programa de emergências da organização, a Maria Van Kerkhove. O que ela disse ontem? A partir dos dados de alguns países, parecia ser raro que uma pessoa assintomática poderia transmitir o vírus para um indivíduo secundário. Essa fala despertou muita polêmica, uma reação muito forte de especialistas e de pesquisadores da área, botou um questionamento sobre o isolamento social de pessoas que não apresentam sintomas e também confundir um pouco a opinião pública. Inclusive, a partir desta primeira fala da Maria Van Kerkhove, o presidente Jair Bolsonaro havia dito na reunião ministerial de ontem que, a partir disso, já poderia sinalizar uma reabertura mais rápida do comércio e até a extinção de medidas restritivas. Porém, a OMS, no dia de ontem também, fez uma transmissão ao vivo pelas redes sociais para explicar melhor essa história. A própria Maria Van Kerkhove participou desta transmissão ao vivo pelas redes sociais, disse que a fala dela, a afirmação foi um mal-entendido e que ela se referia a um pequeno grupo de estudos ainda não publicados. Ela ressaltou que não há conclusão sobre a transmissão de assintomáticos e que existem, inclusive, cálculos de alguns países que estimam que até 40% das transmissões podem ser provocadas por pessoas que não apresentam sintomas. Inclusive, o diretor do programa de emergências, o Mike Ryan, diretor executivo, ele foi até mais enfático que a Maria Van Kerkhove. Ele disse que está absolutamente convencido de que pessoas assintomáticas transmitem sim o vírus, só não dá para dimensionar o quanto disso, o quanto que elas transmitem, e que o que se sabe até agora é suficiente sim para manter as estratégias de isolamento social. Inclusive, Paulo, ele ressaltou que os países que até agora se saíram melhor nessa crise foram aqueles países que adotaram medidas mais abrangentes de isolamento social. Bom, após este recuo da OMS sobre essa nova afirmação, o presidente Jair Bolsonaro voltou a se manifestar. E ali em frente ao Palácio do Alvorada, ele disse que a OMS está titubeando, que perdeu a credibilidade e que o Brasil vai até agora repensar sobre as contribuições que faz a organização. Vamos ver. A OMS é uma organização que está titubeando, parece mais um partido político, né? Não é à toa que o presidente americano deixou de lado, deixou de contribuir para a OMS. O Brasil vai pensar nisso, logo acaba esse problema da pandemia, a gente vai pensar seriamente se sai ou não, porque não transmite mais confiança para nós, né? Muita gente perdeu a vida não pelo vírus, mas por ter ficado em casa. Muita gente sente dor no peito, não foi para o hospital com medo do vírus, acabou infartando e falecendo. Então mortes, né, de outras formas houveram bastante no Brasil e no mundo todo. Então essa entidade não agiu, no meu entender, não é de agora, com a devida responsabilidade que tinha que ter no trato dessa questão. E Paulo, só para finalizar, ontem a gente explicou também a diferença entre pacientes assintomáticos e os pré-sintomáticos, que são aqueles que não apresentam sintomas da doença nos 2, 3 primeiros dias, mas depois apresentam. E é justamente nesse período de 2, 3 dias que há uma maior capacidade de transmissão do vírus. Ok, Vini, vamos ouvir então a opinião dos nossos dois comentaristas aqui, tanto o Adriles quanto o Denis. Vamos lá, Adriles. Olha, a OMS hoje é um fator de desestabilidade total no que diz respeito ao confronto à pandemia. A OMS é o símbolo máximo daquilo que as pessoas riam,
quando se referiam à questão do globalismo, que são instâncias supranacionais querendo comandar o comportamento do mundo, estabelecendo uma espécie de ditadura informal em nome de um princípio de visão única, de mundo que é progressista, baseado em dados humanistas e científicos completamente equivocados e presumidos. Por que a gente tem isso? Hoje é muito claro. Você tem num dia a Dona Maria lá dizendo que os assintomáticos rarissimamente infectam outras pessoas, no outro dia sendo desmentida pela própria OMS. A gente não sabe se é por covardia ou por critério científico ou por covardia de ter lançado o mundo numa das suas situações mais caóticas da história pelo isolamento provocado, induzido pela OMS, que vai causar, segundo a FAO, segundo o Banco Mundial, centenas de milhões de famintos e pessoas em extrema pobreza, e dentre essas, provavelmente, muito mais pessoas morrerão do que diretamente pelo Covid-19. É impressionante. Agora, a OMS, por exemplo, se contrapondo às próprias recomendações de isolamento, fala para as pessoas irem tranquilas em manifestações contra racismo. Nada contra manifestações contra racismo, mas é um peso de duas medidas. O que é heroísmo? Protestar contra racismo, que é legítimo, ou garantir comida e sustento, sobretudo quando você tem uma família mais pobre, para suas favelas? Ou seja, é um discurso completamente desconexo, eivado de ideologia. O senhor Tedros Adhanom foi eleito com a complacência da ditadura chinesa, adiou a pandemia, fez estudos inconclusivos sobre a cloroquina, adiou a necessidade de uso de máscaras. Ou seja, é todo um elemento de desestabilização na luta contra uma pandemia que a OMS só fez e só faz continuamente piorar e agravar a situação. Tem todo o direito, o presidente Bolsonaro, de cortar relações, pelo menos enquanto esse senhor Tedros, a direção da OMS deve ser e vai ser responsabilizada, provavelmente criminalmente, por atentado contra a humanidade, porque é um absurdo o que eles fizeram, baseado numa pseudociência que usa as pessoas como cobaias, que trancafiou as pessoas dentro de suas casas indiscriminadamente, em regiões completamente distintas. É mentira que as medidas profiláticas de isolamento deram mais certo em quem mais fechou. Nova York teve um número absolutamente alto de mortes, confinados 2/3 dentro das próprias casas. Ou seja, a questão que se coloca é: ninguém sabe nada sobre a dinâmica desse vírus. E a OMS, em sua pseudo-certeza, piorou a situação dessa falsa ignorância transmutada em ciência. Ok. Denis. Ah, meu Deus. Por onde começar? É tanta mentira e é tanta desinformação, mas assim, tem um desconhecimento muito grande sobre como a ciência funciona, que transparece nesses discursos do Adrilles e do Paulo. Tem aí um esforço. Vamos então por partes, né? Ontem não houve um anúncio oficial da OMS dizendo que os assintomáticos não transmitem. O que houve? Houve uma conferência de imprensa, a OMS falou um monte de coisa importante, teve uma sessão de perguntas, dentro de uma das perguntas teve uma frase solta que foi pensada por operações ideológicas pelo mundo para fazer um escândalo. Isso não foi notícia em nenhum outro país. Saiu uma notinha no The Guardian falando que teve esse mal entendido. Mas aqui no Brasil virou uma coisa imensa. Porque o Bolsonaro é óbvio que tá todo mundo percebendo que ele tá causando uma tragédia, ele tá procurando bodes expiatórios e ele resolveu que o bode expiatório é a OMS. Eu tô percebendo um esforço coordenado de atacar a OMS todo dia. O Paulo até deu um apelidinho engraçadinho pra OMS, Escola Olavo de Carvalho. O que é a OMS? Meu Deus do céu, minha gente. A OMS é um organismo internacional. A OMS é um organismo internacional. Ela é perfeita? Não, eu não conheço nada perfeito. Eu conheço bastante coisa imperfeita. Agora, se a OMS não existisse, a gente teria varíola ainda no mundo. Foi graças à OMS que o mundo erradicou a varíola. Se a OMS não existisse, os nossos filhos iam ter poliomielite. Se não fosse um esforço coordenado global para erradicar pandemias, não tem como lidar com essas doenças. Agora você pensa na situação dos pobres cidadãos do Brasil, que estão sob uma administração anticientífica, né? O nosso Ministério da Saúde está sob intervenção militar, não tem ministro, tem uma pessoa que não entende nada de saúde, não entende nada de nada, não entende nada de geografia,
Tipo, ele estava ontem falando que o norte e nordeste do Brasil tem o inverno do hemisfério norte. Ele não sabe o que está fazendo em termos científicos, ele sabe como que se acoberta, como que se esconde. É uma operação de informação. É uma operação para esconder informação, para maquiar dados, para fingir que não tem gente morrendo. A ordem do Bolsonaro, porque ele acha que assim ele vai ganhar a eleição. Ele só pensa em eleição, ele não pensa no Brasil. Como o Ministério está fazendo... Se a gente tivesse nas mãos desses bandidos e não tivesse nenhum órgão para apelar, a gente estava muito ferrado. A OMS está pondo um pouco de bom senso nessa história. Foi graças à OMS que Trump teve que mudar de rumo. E hoje ele mudou de rumo, tanto que ele está dizendo quanto o Bolsonaro está equivocado, né? Se a gente vai ouvir Trump, a gente tem que ouvir Trump em relação a isso também. Ele está dizendo que Bolsonaro está errado. A OMS não é perfeita, mas sem a OMS a gente estava a pé, a gente não tinha como lidar com uma ameaça global. Sem uma instituição global, você não lida com problemas globais. Mas piorou o problema, Denis. Deixa eu só... Piorou o problema. Denis, olha, só uma coisa. Em 10 segundos. Adriles e Denis, peraí, Adriles. Denis, 10 segundos. Adriles, olha, você tem toda a razão quando você fala que ciência é um conjunto de hipóteses testadas ao longo de uma experiência. Essas hipóteses não foram testadas. Quem foi usado de cobaia para teste foi a humanidade, em nome de uma coisa que a OMS não sabe como atacar. Tá muito claro, as informações entrelaçadas, contraditórias. Denis, 10 segundos para responder o Adriles, que eu preciso passar para o próximo assunto. Vamos lá, Denis, 10 segundos. A primeira pessoa a pegar esse vírus pegou faz 5 meses. É verdade quando vocês dizem que ninguém sabe nada. A gente está no começo da compreensão. A ciência está produzindo papers num ritmo recorde, está avançando mais rápido do que já avançou em qualquer outra situação histórica equivalente. Se você for olhar os dados... Denis, são 10 segundos, Denis, desculpe. Eu detesto ter que cortar, mas você sabe que a gente tem tempo aqui. Vamos lá. Eu sei que você detesta. Adriles, eu realmente preciso seguir aqui com a pauta, gente. Mas que